Olá, amigos do canal 20 da NET. Está no ar mais uma edição do nosso Porto Alegre em Revista, veiculado todas as quintas-feiras às 10 da noite, com mais 6 reprises em horários alternativos na grade de programação da NET Cidade. O patrocínio é do Sistema Domus de Ensino, Munich Even, Hotel Plaza São Rafael e Cresci RS. O tema de hoje é a revitalização do Cais Mauá. Contamos com a presença no estúdio do secretário de Desenvolvimento e Assuntos Especiais da Prefeitura de Porto Alegre, Edemar Tutiquian, ao lado do nosso comentarista Adelicel. Obrigado pela sua participação, secretário. Olha, com muito prazer estou aqui, principalmente para falar sobre o Cais Mauá. Um tema muito relevante, Adeli. Na semana passada eu acho que nós tivemos um marco na cidade. Eu já falava isso para o Tutiquian, que o dia 17 de junho de 2013 estará marcado de uma forma muito presente no futuro da cidade de Porto Alegre. Nós, com a retomada do Cais Mauá, não muda apenas o cais. Nós vamos reconquistar o Guaíba e nós vamos ter uma cidade diferente a partir do Cais Mauá. É justamente sobre este assunto que nós vamos acompanhar a reportagem feita por Tatiana Feldens, que acompanhou na semana passada a cerimônia da entrega das licenças necessárias para o começo das obras. Vamos acompanhar a matéria. Após 2 anos e meio de negociação envolvendo a Prefeitura de Porto Alegre, o Governo do Estado e a iniciativa privada, foi finalmente autorizada a revitalização do Cais Mauá. O ato, realizado na semana passada, teve grande simbolismo, pois encerrou mais de 2 décadas de tentativas frustradas de recuperação desta antiga área portuária da cidade. O prefeito José Fortunati e o governador do estado, Tarso Genro, fizeram a entrega das licenças exigidas para as obras à empresa Porto Cais Mauá do Brasil S.A., responsável pelo empreendimento. Havia uma certa ansiedade no momento que nós chegamos ao governo do estado. Isso se refletia também sobre a prefeitura, né, Fortunati? Porque nós não teríamos competência técnica e institucional para fazer esse ajuste, porque éramos contra o relacionamento entre o poder estatal, o poder público e a iniciativa privada. Acho que nós devemos aqui um exemplo, inclusive, para o nosso país. Apesar do atraso, a expectativa é concluir a primeira etapa do projeto, que abrange o restauro dos 9 armazéns tombados pelo patrimônio histórico, obras envolvendo infraestrutura e acessos viários até junho de 2014. Esta é uma das obras mais sonhadas pelos porto-alegrenses e pelos gaúchos. Esse porto já foi extremamente importante para a cidade, desenvolvendo as atividades portuárias. Há muitos anos ele não cumpre mais com essa função, na medida em que o Cais Navegantes passou a cumprir com a função de dar desenlace, atividades plenas com a atividade portuária, e a partir de agora, não tenho dúvida, isso que já foi o Porto dos Casais, Cais Mauá, vai se tornar indiscutivelmente o grande ponto de atratividade para o turismo, porque teremos aqui bares, restaurantes, pontos de cultura, de entretenimento, e certamente as pessoas poderão vir aqui diariamente para curtir com esse belo pôr do sol que indiscutivelmente é um dos melhores do país. Conforme o governador do estado, a revitalização do Cais Mauá deve receber investimentos em torno de 500 milhões de reais, gerando cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos. Finalmente, um encontro livre, aberto da cidade com o rio. É um momento muito importante, né, prefeito? Com certeza. A segunda etapa do programa, que prevê a construção de um shopping center e de 3 prédios comerciais, só será iniciada após a conclusão da revitalização dos armazéns, ou seja, após o término dos Jogos da Copa do Mundo. Estaremos entregando à cidade esta parte dos armazéns, que é fundamental para que quem nos visitar durante a Copa do Mundo possa usufruir, juntamente com os porto-alegrenses e gaúchos. E em seguida nós estaremos já tratando do licenciamento das demais construções. Para quê? Para que num prazo curto também fiquem prontos. Secretário, após mais de 2 anos de negociações, então finalmente agora as obras deverão começar. As obras vão começar agora e o Adeli estava dizendo que era um momento histórico, realmente. Adeli foi sempre um vereador completamente comprometido com a cidade.
sempre envolvido com as coisas da cidade. E essas discussões que envolveram o Cais Mauá, que eu estou há tanto tempo com este projeto, muitas vezes conversamos, eu e a Adeli, a respeito de como fazer as coisas, como fazer de maneira que elas tramitassem de maneira tranquila. Olha, e agora nós chegamos, realmente, foi um marco na cidade de Porto Alegre. Eu posso dizer até com segurança que é a maior intervenção urbana na cidade, porque vai refletir não só na parte de lazer, mas vai refletir de maneira muito forte na parte de desenvolvimento econômico, financeiro do centro histórico de Porto Alegre. E pode ter certeza que grandes empresas voltarão a operar no centro da cidade, lojas novas vão abrir. Isso não é um sonho, né, Adeli? Isso já está acontecendo no centro de Porto Alegre. E o Cais Mauá vai trazer uma vida nova ao centro de Porto Alegre, completamente nova, vai trazer turistas, pessoas, vai trazer aquele turismo, que é o turismo muito característico de Porto Alegre, aquele visitante que vem para um encontro, vem para um seminário, vem para uma negociação e fica mais um dia, mais 2 dias na cidade. Porque, na verdade, Sagreira, eu acho que com a revitalização do Cais Mauá, todo o centro histórico ganha muito. Isso que a gente ainda nem falou da revitalização da ladeira, porque ela vai estar ampliada, suas calçadas, né? Ali onde era o Largo dos Medeiros, na Rua da Praia, com a ladeira, vai ser retomado o Largo dos Medeiros, portanto vai ter um processo onde eu nasci, viu, Adeli? Você nasceu? Largo dos Medeiros. Oh, glória! Muitos encontros importantes de personalidades, de figuras, ali no Largo dos Medeiros, de figuras históricas da cidade, mas também de seus personagens, né? Então eu lembrava, inclusive, numa conversa anterior aqui nos estúdios, que tem um livro muito interessante, Os Anos Dourados, da Praça da Alfândega, portanto, que toma um pouco ali o Largo dos Medeiros, todo o Cais Mauá, um pouco dessa história de Porto Alegre, né? Eu acho que nós vamos ter um desenvolvimento muito grande. Fala-se, inclusive, que nos últimos anos dobrou o preço das edificações, né? Já, e hoje, se você procurar um imóvel de 3 dormitórios para comprar no centro, já não está encontrando mais. Nem na Andradas, lá embaixo para o lado do gasômetro. A partir do momento que se começa a anunciar essas obras todas, o valor dos imóveis já dobra, já muda o público e o centro começa a ter vida. Pega o Cais Mauá revitalizado, pega mais a Orla do Guaíba, que até final de julho o edital deverá estar na rua, é uma outra cidade da qual nós estamos falando. Secretário, qual será a primeira etapa da revitalização do Cais Mauá? A primeira etapa, que foi a licença que a empresa recebeu, é para fazer o restauro dos armazéns tombados pelo patrimônio histórico, os armazéns que são tombados pela Prefeitura Municipal. Então, nessa fase, isto porque nós estamos fazendo dentro desse sistema de trabalho, porque o estudo de impacto ambiental ainda não está pronto pela empresa, nem o estudo de tráfego. E para fazer restauro, não é preciso dessas licenças todas. Restauro não tem obra nova, restauro não tem definição de uso, restauro é simplesmente restaurar. É o telhado, a instalação elétrica, as portas, as estruturas, tem que restaurar. E não é pouca coisa. Adeli, são 20 mil metros quadrados de armazéns que nós temos lá. Pois é eu um ia espaço perguntar, muito grande, muito possível nobre. Que o empreendedor faça mezaninos? É possível que o empreendedor faça mezaninos, isso já estava nas diretrizes anteriores, isso que foram, através do edital, levadas ao mercado. Só que nesta fase de restauro, nós não podemos discutir construção de mezaninos, Sim. porque nós estamos falando somente de restauro. De restauro. A partir do momento que o estudo de impacto ambiental ficar pronto e voltar à Prefeitura e novas diretrizes forem dadas, aí nós podemos discutir o uso e a construção dos mezaninos. Eu até acho que a questão do mezanino não é o grande problema, porque é dentro da estrutura já feita, né? E se a gente pensar na cidade de Lisboa, né? Toda aquela Todos parte têm antiga, mezaninos. todos têm mezanino e isso Exatamente deu isso. uma condição melhor de trabalho, principalmente para os restaurantes, podendo colocar a sua cozinha na parte superior, entende? Isso, Mantendo toda a parte térrea para a convivência, né? Isso, exatamente isso. Nós pretendemos propor a mesma coisa, que aqui se possa construir os mezaninos, que se possa abrir as paredes ali, tem que tirar algumas paredes que tem ali, botar vidro, janelões na parte de cima dos armazéns. Um pouco como Belém do Pará. Como Belém do Pará e como Portugal também, lá em Lisboa. Porque a pessoa não vai subir para um mezanino para jantar
com o paredão na sua frente, ela quer ver o Rio Guaíba na sua frente. E eu acho que essa negociação, tão logo seja pronto o estudo de impacto ambiental, nós vamos começar essa negociação com os meios de patrimônio histórico para que liberem alguns espaços para que se coloque vidros e dê essa transparência necessária. A gente vai se aproximar da água, sim. Os turistas que estarão em Porto Alegre durante a Copa do Mundo, eles já vão poder usufruir do novo Cais Mauá? Essa é a nossa expectativa. E nós sabemos, o Cais Mauá, ela não é uma obra para a Copa do Mundo. O Cais Mauá é uma obra para a cidade de Porto Alegre, para os porto-alegrenses, para os gaúchos, para os nossos visitantes. Mas ela deverá estar, essa parte dos armazéns, pronta para a Copa do Mundo. Esse é o compromisso da empresa de fazer com que se chegue na Copa do Mundo. Então, os armazéns deverão estar prontos lá por final de março, final de abril, para que as empresas possam tomar posse dos seus locais e começar a funcionar no início de junho, julho, lá tem que estar funcionando. Adeli? Eu acho que com a revitalização do Cais Mauá, somado a toda uma discussão e uma preparação do resto da orla, porque eu acho que isso que dá uma mudança substantiva em Porto Alegre. Eu acho que nós temos que reconquistar o Guaíba. É verdade. E acho que, inclusive, nós vamos reconquistar outros barcos de passeio. E também eu acho que os esportes náuticos vão acabar na medida que o porto-alegrense se adonar do espelho d'água novamente, nós vamos ter essa condição. Talvez fazer um pouco como fez Barcelona, de incentivar, inclusive, a população e dar condições de crianças de escolas públicas poder fazer também vela, poder serem navegadores e não ser um processo apenas para uma elite. É verdade. A aproximação que vamos ter com a água vai trazer esse resultado altamente positivo. O mercado de venda de barcos, lanchas, etc. e tal, já aumentou consideravelmente. Quem tem alguma lancha, algum barco que for num dos clubes que nós temos ali na orla, já não tem lugar mais para ancorar o seu barco lá. Isso mostra que esse contato com a água está se desenvolvendo. Então nós temos o catamarã que faz a linha Porto Alegre-Guaíba e vai fazer a linha até o Barra Shopping numa primeira fase, depois vai até Ipanema. Nós temos a revitalização da orla, que leva as pessoas mais para a beira do rio. Nós temos o Cais Mauá, que deixa as pessoas bem na beira do rio. Então essa ligação com a água, eu concordo com a Adeli, vai fazer com que a gente possa ter esportes náuticos. Aproveite mais isso, é impressionante. Nós temos o privilégio de ter um rio como o Guaíba, que circunda a cidade, e a gente não aproveita o rio. Não aproveita o rio. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, secretário, e logo em seguida estaremos de volta aqui falando sobre o novo Cais Mauá. Pra mim, economizar é comprar bem tranquila, bem crocante, bem novinha, bem fresquinho. Pra mim, Economizar é... Pra mim, economizar é comprar bem macia, bem bonita, bem moderna, bem assado, bem fofinha, bem divertida, bem madura, bem felpuda, bem suculenta, bem saboroso, bem graúda. Pra mim, Economizar é comprar bem rapidinho, bem gelada, bem quentinha, bem pertinho. Economizar é comprar Bem, pô. O Sistema Domus de Ensino oferece um projeto de educação com qualidade, baseado na ética cristã. Nossa missão possui referenciais teóricos modernos. Os alunos das unidades dispõem de ampla estrutura com laboratório de informática e currículo bilíngue. Sistema Domus de Ensino, Porto Alegre, Capão da Canoa, Tramandaí e Camaquã. Qualidade educativa com inovação e ética. Uma instituição que busca fortalecer,
regularizar e defender os interesses dos corretores de imóveis e da sociedade. O Cresci RS há 50 anos realiza o credenciamento, fiscalização e capacitação dos corretores de imóveis no Rio Grande do Sul. Pensando em estar sempre próximo dos seus credenciados, o Cresci RS possui 37 delegacias regionais, espalhadas pelas principais cidades do interior, além da sede principal em Porto Alegre. Estamos de volta com o nosso Porto Alegre em Revista para Sistema Domos de Ensino, Munich Even, Hotel Plaza São Rafael e Cresci RS. O tema de hoje, a revitalização do Cais Mauá. Secretário, Cais Mauá que em 2013 está completando 92 anos de existência. Importante destacarmos aí, né, toda essa trajetória de debates a respeito da importância desta área. Começou, a discussão sobre a revitalização começou há muito tempo. Começou no governo Colares, já se discutia revitalização. Depois veio o governo Colares, depois qual é que veio, Adeli? Do Estado Brito. Do Brito, depois veio o Brito, também teve essa discussão. A mesma discussão de como fazer. Nesse período chegou a ser contratado uma empresa, um concurso para fazer um projeto. Mas não conseguiram avançar. Evidentemente que esses problemas de meio ambiente e patrimônio histórico são delicados. A gente tem que tratá-los da maneira como eles são, de maneira delicada também. Depois veio o governo do Olívio Dutra, também algumas tratativas, não evoluiu. Depois veio o governo Rigoto, Germano Rigoto. E o governador Rigoto, naquele período, no ano de 2005, ele transferiu as operações portuárias do Cais Mauá para o Cais Navegantes. Esse, para mim, é um marco inicial, porque a partir dali, aquela área deixou de ser uma área portuária operacional. Só foi possível porque em março de 2004, o Comitê de Autoridades Portuárias, do qual eu tive o prazer de fazer parte, fez uma desafetação da área, isto é, disse que a área poderia ser, além de portuária, comercial e turística. Esse é um marco. São esses fatos históricos que são importantes. A partir daí, desses atos todos, a área estava disponível para ser. E aí, em 2006, foi constituída uma comissão entre Governo do Estado e Prefeitura Municipal, do qual eu fui escolhido como coordenador, e a história vem vindo, depois passou pelo governo Ieda Cruz também, e agora se fez a licitação dentro do governo Ieda Cruz, ficaram uma série de pendências para que o próximo governo resolvesse, e o governo atual resolveu, o governador resolveu, Tarcísio resolveu os problemas que tinha, e terminamos com as licenças e início de obra. Essa é uma obra tocada a várias mãos, não é a obra de um. E o prefeito Fortunati determinou internamente na prefeitura que se dê prioridade ao Cais Mauá. Então, eu acho que agora os astros estão numa confluência boa. Agora, eu acho importante que a gente discuta a questão portuária junto com essa área que vai ser essencialmente comercial e turística, gastronômica, porque o Porto de Porto Alegre tem viabilidade, Navegantes. Tem mais o Marcílio Dias. Marcílio Dias é importantíssimo, tem obras acontecendo ali nesse momento. Tá? Nós estamos pensando como revitalizar agora o Porto de Estrela, como fazer uma ligação dos rios pelo Guaíba para chegar ao Porto de Rio Grande, ou seja, não ficará, como alguns diziam, não, termina o Cais Mauá, termina o Porto. Não terminou o Porto. Marcílio Dias tem mais 2 quilômetros de Porto sobrando ainda para a expansão do Porto de Porto Alegre. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Cais Mauá está desafetado ali internamente pela SPH para que seja uma área de turismo, mas tem muita área para ser porto ainda em Porto Alegre. Mas, Sagreira, tem um tema que sempre nos foi levantado, e eu acho que é justo levantar, é a questão da acessibilidade. Como é que ficará a circulação, principalmente a gente pensando na rodoviária, no lado oposto deve ter 2 edificações, e como ficará a outra ponta próxima ao gasômetro. Então, esse trânsito que já é intenso, como vamos resolver isso? Dentro do estudo de impacto ambiental foi solicitado o estudo de tráfego também, para que a empresa apresente ali no estudo de tráfego de que maneira vai ser a operação interna que ela está pensando. Essas coisas não estão aprovadas pela Prefeitura Municipal ainda. Mas tem um aspecto importante, que já foi para dentro do edital também, que passou no edital, que é essa entrada para os prédios, a parte comercial que ficará na altura do frigorífico
do gelo, da fábrica de gelo, bem na altura da rodoviária, será pela Ramiro Barcelos, por baixo da Castelo Branco. Entra por ali, é uma entrada que deverá ser muito bem aproveitada, porque a SPH no momento também está revitalizando internamente e vai instalar ali um estaleiro da Engevix para fazer as peças que abastecerão o Rio Grande. Então entra por baixo da Castelo Branco, para a esquerda vai para o Cais Mauá, atende essa primeira parte, e para a direita entra nesse novo complexo que a SPH está criando. Então acho que é uma união de trabalho, um trabalho feito conjunto entre Prefeitura e Governo do Estado, para que essas coisas aconteçam também em conjunto, que a gente possa ter resultados positivos. Ou seja, finalmente as trincheiras e os rebaixamentos começam a existir em Porto Alegre, coisa que nós sempre tivemos uma brutal resistência. Uma resistência muito grande. Eu acho que Porto Alegre tem que começar a pensar nessas coisas, né? Tem que ter rebaixamentos, tem que ter alguns túneis de passagem de um lado para o outro. Aprender um pouco com os espanhóis. É verdade. Secretário, na reportagem feita por Tatiana Feldens, o governador Tarso Genro já abordou o tema da geração de empregos com o novo Cais Mauá. Mas é sempre importante nós destacarmos mais este assunto. Todo o processo do Cais Mauá foi montado, lastreado nos princípios da sustentabilidade, que é fundamental, nos 3 vértices principais, que é o econômico-financeiro, o social e o ambiental. Então, o social tem uma grande geração de empregos ali no Cais Mauá. A gente acredita em 3.000, 3.500 empregos possam ser gerados naquele local. Para cada emprego fixo que tem, tu sabe que gera 1 ou 2 empregos indiretos, né? Então, se fizer essa conta, vai ver que a gente tem 6, 7 mil novos empregos sendo estimulados naquele local. E com respeito total ao meio ambiente, porque o projeto todo foi concebido sem que haja nenhuma agressão ao meio ambiente. Não tem nada para ser posto dentro da água, não tem aterro, não tem concreto, não tem estaca, não tem nada. Tudo o respeito total ao meio ambiente. Como ficarão os armazéns do cais após a obra? Olha, eu espero que fiquem muito bonitos e muito agradáveis, viu? Porque a gente sonha com isso, né, Adeli? A cidade sonha. Isso é uma obra, não é deste ou daquele governo, isso é uma obra da cidade de Porto Alegre, de todos nós, né? Nós queremos muito que isso aconteça. Vai ficar muito bonito, pode ter certeza. Eu acho que ficará, isso o prefeito Fortunati até falou isso, mais bonito que Puerto Madeiro, porque lá é um canal, aqui é um rio com um cinturão verde, com um bolsão verde, muito grande, muito bonito. Sempre tem uma provocaçãozinha para fazer, né? E o muro? O muro não há discussão em torno do muro, ele faz parte do sistema de defesa da cidade contra as enchentes, e ele não pode ser, ele está no mesmo nível da Castelo Branco e no mesmo nível dos taludes da Castelo Branco e da Beira Rio. E para mexer no rio, alguém tem que chegar e assinar embaixo, alguém do DEP, e dizer assim, não haverá mais enchentes nem problema nenhum. Mas sabe que o muro é positivo, porque ele problema de acústica da Mauá é uma avenida agressiva, ele protege muito, e problema de segurança também. É um shopping a céu aberto, em última análise, e tem que ter segurança privada dentro, para que a gente possa ir de noite, 10 horas, meia-noite. Mas podemos pensar num muro bonito, pintado, quem sabe com espelho d'água. O espelho d'água, isso está no projeto. Convenhamos. Não abrimos mão do espelho d'água. Esse cinza da entrada. Eu tenho falado para o pessoal da Transurb, com o Casper, acho que o Transurb não está tão mal, um calzinho, uma cor na... Tu sabe, então, fosse tu, porque o Casper, eu falei com ele a semana passada, e ele disse que eles querem dar uma melhorada ali naquele muro, alguma coisa. Então, está aí, ó, a origem foi o comentário da Adeli. Secretário, e a questão envolvendo o shopping que será construído no local? Há uma previsão de quando realmente deve acontecer? Após a Copa somente, é isso? Eu não sei se... Olha, nós estamos liberando esta parte aqui. Tudo depende do andamento desses projetos. Se os projetos que forem entrando esse ano, a Prefeitura vai acelerar, é uma ordem do prefeito Fortunati, e eles possam estar com as coisas liberadas no final do ano. É possível? É possível. Depende da agilidade que tenha a Porto Cais Mauá do Brasil em fazer. Agora, a pressão, tanto de parte do Governo do Estado quanto da Prefeitura, é focar para que os armazéns fiquem prontos. Você tem que botar dinheiro, que ponham ali o dinheiro, que façam os seus investimentos ali, porque aquele investimento é feito pela própria Porto Cais Mauá do Brasil. Já as outras obras serão feitas pelos investidores, mas ali não, ali é recurso próprio. Então, nós temos que pressioná-los para que eles façam esta parte. Tem muito serviço ali, viu? Tem muito investimento a ser feito.
já haverá uma grande diversidade, né? O que a gente fala, um mix de atividades ali, não vai haver? Vai, a gente espera que fica, não se discutiu ainda, a Prefeitura não recebeu nenhuma discussão em torno disso, nem pode discutir agora, porque no restauro não se discute ocupação do solo em si, de ocupação dos armazéns. Mas olha, estava previsto gastronomia, lazer, entretenimento, cultura, essas coisas assim, e o que foi aprovado como emendas na Câmara de Vereadores, lembra? Sim. Um centro da juventude, controle Isso. das águas, É. local para a Feira do Livro, Bienal do Mercosul. Então, é o movimento da cidade. Ali é onde a cidade vai se movimentar. Eu diria, inclusive, que é preciso atentar para esse momento que nós estamos vivendo. Eu sempre digo que Porto Alegre pode mais e vai ser mais. Eu espero que sim, eu compactuo contigo. Não é fácil fazer as coisas em Porto Alegre. Temos que teimar. Nós temos que teimar. Se costuma dizer na iniciativa privada que as pessoas têm que ser fanáticas para ter sucesso. E eu digo assim, na gestão pública, na coisa pública, nós temos que ser, além de fanáticos, termos perseverança. Porque todos têm que lutar até se conseguir chegar num objetivo. Um objetivo bom, de maneira correta, mas cada obra que se tenta, cada coisa que se tenta, é uma grande discussão. E às vezes passa 1 ano, 2 anos discutindo. Mas tem que insistir, né, Adeli? E quem sabe um memorial das coisas bonitas da história do Cais Mauá. Olha, o material que tem na biblioteca da Superintendência de Portos e Hidrovias é um material precioso, bonito, muito bem conservado pela equipe da SPH e que faz aquilo com muito carinho, com muito respeito. E é a história da cidade e que mereceria ser mostrada às pessoas. Muito obrigado pela sua participação aqui no Canal 20 da NET. Obrigado. E neste ponto encerramos mais uma edição do nosso Porto Alegre em Revista. Até a próxima.